Fala aí, galera, mais um podcast do Supermédia aqui, muito feliz hoje com a presença de dois grandes amigos. Queria começar apresentando professor Jorge Luiz, prazer enorme. O Jorge Luiz foi meu professor no pré-vestibular no momento em que eu decidi que ia fazer geografia. Já te falei, Jorge, falei isso, né? Eu lembro do dia, do momento do que você estava falando em sala. Que legal isso, olha. Você ter um professor da sua categoria sendo meu aluno, pô, é agradecimento total e orgulho. Obrigado, meu amigo, mas se eu sou um bom professor é porque eu me inspirei em você e outros professores, né? Na época, um curso que não existe mais, chamado Miguel Couto, era uma equipe de professores maravilhosos. Depois a gente trabalhou lá. Professor André Diniz, vou resumir. Costumo dizer que Vila Isabel tem 3 gerações do samba: Noel Rosa, Martim da Vila e André Diniz. André Diniz é meu irmão de outras vidas aí, não temos o mesmo sangue, é como se a gente tivesse amigos há mais de 30 anos. Conheço o Jorge Luiz um pouco mais, né? Porque é da época... não, conheço o André antes, porque Jorge Luiz me deu aula em 92 e eu e o André estudamos juntos no ensino médio. 1990. Nós estamos muito velhos. Deus. Gente, é isso aí. Pô, feliz demais com a presença de vocês. E hoje a gente vai falar de samba. Foi o Jorge que sugeriu esse bate-papo sobre samba enredo, estabelecendo relações aí com a vida política do país. Essa questão da escola de samba, de fazer críticas à conjuntura ou não fazer, que é o que a gente vai discutir aqui. E eu queria começar dizendo que hoje de manhã eu acordei ouvindo Com Que Roupa, do Noel Rosa, que é uma música, muita gente não sabe, mas uma crítica à conjuntura do Brasil no início dos anos 30, né? Final dos anos 20 e início dos anos 30, em que ele fala: com que roupa que eu vou no samba que você me convidou, né? Com que roupa eu vou no samba que você me convidou. Como se ele dissesse: pô, não tenho roupa para ir. Não tenho roupa para ir, tô pelado, como é que eu vou aparecer no samba? E muita gente nem sabe que é uma crítica, né? A gente estava saindo ali da crise de 29, o Brasil vai viver momentos de crise também. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual é a relação da escola de samba com esse momento, principalmente com os governos Vargas? Houve crítica em relação a esses momentos ou houve apoio por parte das escolas de samba? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vladimir, conversando informalmente com o Diniz, ele levantou uma lebre muito boa de ser falada, né? A escola de samba, ele é fruto de um arranjo carnavalesco de grande sociedade, né? Bloco, e aí vem a escola de samba, os frevos, vem a escola de samba daí, né? E quem deu força para a escola de samba foi o Estado. Então, o Diniz falou uma coisa muito importante: a escola de samba sem o Estado, ela tem problemas seríssimos, que diz respeito principalmente à legalização, ao financiamento. Então, ela não vai ter uma característica marcante de crítica ao Estado. Ah, perfeito. Ela tem, por depender do Estado? Por depender do Estado, ela tem essa postura de malemolência, né, flexibilidade em relação ao Estado. E ela depende financeiramente do Estado. Porque escola de samba rica, a gente pode dizer, o Diniz está aí para me corrigir, você também, escola de samba rica dos anos 80 para cá. De 80 para trás era uma dependência absurda. Ou do Estado ou da ilegalidade. Ou do Estado e da ilegalidade, é um dos dois, né? Eu falei Estado, mas o Estado paralelo também entra. Não deixa de ser um Estado também. Presença forte, né? Muito forte. Então, ao conversar com você, quando eu fiz essa proposta para você, era para mostrar que o enredo e o samba enredo é uma sala de aula. Ele mostra o Brasil de várias vertentes, de várias formas, né? Esse é o enredo, esse é o samba enredo. Queria agora ouvir o Diniz, que foi o meu mentor intelectual dessa relação escola de samba e Estado. Primeiro assim, para o aluno, em especial o aluno que faz medicina, eu acho importante, a gente quando conversa de literatura fala estilos de época. Na verdade, são as características de uma época expressas na forma de se escrever. Então, quando trabalha o estilo de época, você faz logicamente o contraponto com
ou reafirma o estilo de época com a época que está sendo trabalhado. Então, quando você pega um tema tipo escola de samba, que pode cair numa questão, ou talvez não. Por que ele é tão importante que a gente trabalhe? Porque ele faz a pessoa se ambientar e perceber, em cada época das escolas de samba, o quanto reflete o pensamento e as relações com o Estado em cada tempo. A gente, quando fala de carnaval, né, a gente usa muito a expressão espontaneidade. Se tem um lugar onde a espontaneidade e o carnaval são, até certo ponto, se limitam, é no desfile de escola de samba. Desfile de escola de samba tem regulamento, todo mundo tem que estar com a fantasia igualzinha, tem que ter a comissão de frente, tem que ter a bateria com até tantos componentes, a comissão de frente até tantos componentes. Então, tudo aquilo é padronizado. Então, Tem aquele negócio de... É na fila aí, não tem aquela história de... Em São Paulo, por exemplo, Diretor de harmonia que diz, você não pode sair da fila, ainda te dá esporro, né? Briga com você. você vê nos desfiles de São Paulo, em especial, são todas as alas alinhadas em colunas e linhas, como se fosse um desfile marcial. Aqui no Rio, a gente já conseguiu que algumas escolas, acho que a maioria delas, elas alinham as primeiras alas, a primeira parte da ala, faz um caixote alinhado, uma moldura, E o pessoal brinca no e meio. ali no meio o pessoal brinca à vontade. Mas reafirma-se a ideia de que é a organização, é botar o movimento cultural numa caixinha. Então você está entrando. Quando é que isso começa? As escolas de samba pré-Vargas, elas relatam o cotidiano. A música é sobre a vaca, a música é sobre a aposta, a música é sobre o que o cara vivia no cotidiano. Quem passa a delimitar que a música tem que ter um samba de enredo, uma história que ser contada, início, meio e fim. Então isso é a própria cara do varguismo. A partir do momento que os sindicatos existem com Vargas, existem, desde que sejam controlados pelo Estado. O centro, a macumba, o candomblé, existem com Vargas, passam a ser permitidos, desde que com horário para começar, com horário para terminar, o que vai acontecer. Então todo tipo de ajuntamentos passa a ser institucionalizado, codificado, arrumado para aquele molde do Brasil que se queria. Então é necessário a gente entender, cada hora que a gente debruça no desfile da escola de samba, a gente entender de que época a gente está falando. Então, nos anos 30, as escolas vão ser absolutamente nacionalistas, não vão sair desse perfil, porque é o perfil que o Estado que financia delimita. A partir da queda, da primeira queda de Getúlio, você começa a ter uma escola ou outra querendo sair desse modelo pré-estabelecido e sendo, da melhor forma, né, a forma mais característica da época, punida. Primeiro samba enredo que Martim da Vila faz para Vila Isabel foi... agora para lembrar o título. O samba eu lembro. Carnaval de Ilusões. Carnaval de Ilusões é o primeiro samba do Martim da Vila. Para Vila Isabel. Obrigatoriedade. Os filhos de escola de samba têm que abordar temas nacionais. Isso já no meio da ditadura. A Vila Isabel tem a Petulância, um enredo sobre crianças. O último carro... E a Vila Isabel é uma escola média para pequena. Na época tinha o bloco das 4 grandes, que era Portela, Mangueira, Império Serrano e Salgueiro, e ninguém entrava. E a Vila Isabel faz o desfile mais arrebatador. Todo mundo fala que disputaria o carnaval, primeiro porque abriu mão das cores, né? Que a escola vem Vila Isabel, azul e branca. Portela, azul e branca. Mangueira, verde e rosa. Era a escola toda. A Vila resolve ir toda colorida e arrebata o público, o visual completamente diferente, só que no último carro a Vila coloca, já que o enredo é infantil, o Pato Donald, o Mickey e o Pateta e não podia. E não podia. E aí a Vila essencialmente nacional, né? Não podia. perde o carnaval porque sai do discurso que o Estado quer. Então, enquanto o Estado, e durante a ditadura se apoiou muito, durante o período Vargas também, com o discurso nacionalista, se apoia muito. Enquanto o Estado financia e dá visibilidade à escola, com raras exceções, as escolas de samba reproduzem o discurso estatal. Estava lembrando aqui, se eu não me engano, voltando um pouquinho, foi em 1939 que a escola, se eu não me engano, a Portela, começa a fazer com que samba e a parte visual caminhem juntos. Porque eu acho que antes disso a escola podia falar dos orixás, mas ter uma arte completamente diferente. Então é nesse período também, governo Vargas, Estado Novo, né? Sim. E aí, quer dizer, já estão criando regras, né?
Desfile de escola de samba é um movimento cultural sensacional. Nós somos 3 apaixonados, mas é um movimento todo rodado. A gente estava discutindo aqui na vinda, é dado um manual ao jogador, onde você não pode repetir palavra. Então, por exemplo, se vem um Tom Jobim para o desfile de escola de samba e coloca é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto do toco, é o toco sozinho, é peroba no campo, é o nó na madeira, o jogador vai dar 9,4, 9,3 pelo excesso de S. Porque você vem, se você faz. Tem boa parte, tem um samba do Martinho, não vou me lembrar agora um samba de meio de ano, que ele vem remando verbo, 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 verbo. Se cair no manual de jogador, o cara vai botar excesso de. Então a coisa é toda amarrada. Durante a ditadura militar, você vai ter a Beija-Flor cantando o Brasil do futuro. A ordem e o progresso empurram o Brasil para frente. Então, quer dizer, é o tempo inteiro muito amarrado pelos interesses do Estado. Quando é que isso vai desamarrar? Quando as escolas de samba começarem a abandonar. Quando você não fica mais tão dependente das escolas de samba, cara, há pouco tempo atrás, há uns 20 talvez, há pouco tempo atrás, 20 anos, ou 15 anos, as escolas de samba começaram a arrumar patrocínio, o Brasil prosperando. Primeiro governo Lula, o último ou o Fernando Henrique, aquele momento o Fernando Henrique, Lula e início da Dilma. Os enredos das escolas de samba eram quase todas enredos de prefeituras e governos do Estado. Sim, muito Se propagandeando. Durante o primeiro governo Lula, final do primeiro, já entrando no segundo, o Brasil, a Vila Isabel, campeã do Carnaval, patrocinada pela Venezuela de Hugo Chávez, que cantava com a PDVSA, Petróleo de Venezuela. A gente foi até lá no camarote, né, que tinha... Soy louco por ti, América. Soy louco por ti, América. Eu tenho uma questão de vestibular que fala desse samba, né? Eu vou até pedir ao Fabrício depois para colocar, vou colocar umas questões que citam vestibular, o Fabrício vai colocar na descrição para o pessoal pegar, o ERJ, Enem. Voltando, interromper. E o Soy louco por ti, América, foi patrocínio da PDVSA. Eu lembro que na época era um papo de 3 milhões de dólares. Aí você fala, pô, hoje com um patrocínio de uma escola de samba, 3 milhões de dólares daria 15 milhões de reais. Não tem patrocínio desse tamanho hoje em dia. Mas lembrando que na época um dólar era R$1, né? Muito pouquinho. Então nem eram tantos reais assim. E a Venezuela patrocina e a Vila canta, não o comunismo, como hoje a extrema-direita batiza, mas a Vila cantando a integração da América Latina, que era o projeto da República Bolivariana de Venezuela, né? E aí vem o Bolivariana, com a ideia de integração da América Latina. Então, assim, naquele momento, a Beija-Flor fez um enredo sobre fome, no final vinha o Lula. Então, a Vila Isabel chegou a fazer o enredo Cara ou Coroa, as duas faces da moeda. O último carro era o Fernando Henrique Cardoso, do Plano Real. O pessoal dizia que não gostava, né? Porque tinha real, realidade e esperança, né? Aí o pessoal da esquerda dizia, pô, mas não pode falar que real é esperança. E o detalhe interessante, que aí as escolas às vezes apostam em coisas que em junho são um sucesso absoluto, mas não quer dizer que em fevereiro serão, né? Então há uma coisa anacrônica. Esse desfile da Vila Isabel, o último carro era uma coroa, simbolizando o real. A vila começava com o desfile com a coroa, terminava com a coroa. Coroa da vila no início e a coroa do real no final. E com o sósia do Fernando Henrique no final do desfile. A vila achou que pegaria uma carona na popularidade do Fernando Henrique, que em fevereiro já não era a mesma, que o desemprego avançou, né? A coisa da dolarização, e aí a gente vai entrando em coisas que podem te ajudar na matéria. A coisa da dolarização, R$1 igual a $1, produto estrangeiro chegava barato, as empresas nacionais começaram a quebrar, aumentou o desemprego. Então, no final, entra o sósia do Fernando Henrique e a vila leva uma vaia no final do desfile, porque já não cabia mais, mas foi atrás dos recursos do Estado e foi lá bajular o Estado para tentar ganhou ser bem vista. Prêmio de melhor samba, Manchete Papatudo. Prêmio Manchete Papatudo, já não existe mais a Rede Manchete. E para quem não lembra... É melhor ganhar Manchete Papatudo, Estandarte de Ouro. Hoje em dia tem tantos prêmios, né? Hoje em dia tem Sambanet, mas aí... SRZD, site carnavalesco. Puxa o microfone um pouquinho para cá, para você poder falar virado pro Jorge. Para cá. Aqui assim. Isso, só para você poder virar pro Jorge e falar para ele. Jorge, aproveitando que a gente está falando disso, a gente estava comentando também sobre Super Escolas de Samba S.A. Sim.
Eu tenho até uma história para contar muito interessante em cima desse tema de super escola de samba SA. A Broadway veio ao Brasil para entender o desfile das escolas de samba. E, né, escolheu, é claro, que a Mangueira, né, para acompanhar provocações à parte. Né? Certo? Ela escolheu a Mangueira e ficou 3 meses dentro da Mangueira. Né? Do barracão ao dia do desfile oficial mesmo. E no camarote, um dos caras da Broadway, conversando com o grupo da diretoria, nessa época eu era da diretoria da Mangueira, ele falou assim, vem cá, eu não vi ensaio desses 4.000. Aí a gente falou, 80% se conheceu aí, na Presidente Vargas. Né? E o cara não acreditou, achou que a gente estivesse gozando com a cara dele. Então, eu queria falar também, né, em cima disso, a magnitude da escola de samba como arte, né? Porque eu vejo a escola de samba como uma ópera popular. Sim. Né? E uma ópera popular sem ensaio. Né? Quem ensaia? Bateria, mestre sala e porta-bandeira, Comissão de frente. Comissão de frente. Basicamente, o resto se conheceu ali naquela hora e dá tudo certo. Hoje menos, né, Jorge? Há 20 anos atrás, o cara comprava fantasia, aparecia lá e desfilava. Hoje as escolas doam as fantasias. Tem comunidade. Né? E é obrigatório, É tem que ficar lá obrigatório. registrando a presença. E a verdade tem que ser dita, fala dos dois lados, né? A Beija-Flor enalteceu a ditadura, a gente estabelece essa crítica a ela, mas ela foi a primeira escola de samba a trabalhar essa história da comunidade. Beija-Flor é 100% Nilópolis. Né? É um desfile da cidade nilopolitana. Sim, tá? verdade. Isso é inegável. O chão da Beija-Flor é muito forte. Mas você sabe quem começa isso? É o Laíla. É, o Laíla. Na Vila. Na Vila? O Laíla chega na Vila em 86 e percebe que a Vila é uma escola de samba de ensaios lotados ali no Campo da América, onde hoje é o Shopping Boulevard. Sim. A Vila era uma escola de samba de ensaios lotados, mas que não tinha contingente de desfile. Aí o Laíla resolve fazer alas de comunidade. Aí tinha a ala da bateria mirim, a ala das baianinhas, a ala não sei o quê, e traz o Morro dos Macacos para dentro da escola, porque a Vila era uma escola de samba mais do chão, o morro era a bateria. Sim. Aí o Laíla traz, percebe que as alas de comunidade cantam muito mais do que as outras, né, porque tem mais ligação com a escola, ensaiam mais, e aí quando vai para Beija-Flor, ele monta a estrutura que era de algumas alas na Vila e coloca na Beija-Flor toda. Aí a Beija-Flor vira uma máquina de carnaval. Vira. E dos 14 títulos, né, o Laíla ganhou 13. Sério, isso tudo? Os 14 títulos ele estava com 13. 13 sob o comando dele. E ele foi Vai ser enredo em 2025, vai né? ser enredo. Ele é inovador, ele colocou o mestre sala e porta-bandeira na frente, né, colocou a velha guarda na frente em função do andamento da escola. Ele era um gênio no que diz respeito a desfile. Mas o que eu queria falar agora, inclusive a nossa temática aqui que a gente combinou, é como se profissionalizou academicamente a escola de samba. E está aqui um grande compositor, o outro também que é através da sinopse que passa para o compositor. A sinopse é uma síntese do enredo, e o cara, para escrever a sinopse, ele tem que ter capacidade de interpretação. Né? Queria até que vocês dois falassem isso. Que o André muda de vez em quando alguns enredos, né? Não. Ele faz o samba e depois o carnavalesco ajusta o enredo. E ajusta para melhor, né? E hoje a gente estava junto assistindo o desfile e ele falou uma coisa que depois eu pensei, pô, é mesmo, vendo o desfile. O samba do Salgueiro era um, o desfile era outro. Sim. O samba do Salgueiro era um samba de protesto veemente. E o desfile, né? foi uma descrição dos Yanomamis. Eu estava conversando essa semana, conversando com o Dudu Nobre, que é um dos autores do Samba do Salgueiro, e ele fala, pô, meu samba era só porrada e só crítica, que estão abandonando os indígenas, que o indígena está passando fome. O primeiro carro do Salgueiro era uma tartaruga rindo. Parecia a tartaruga do Procurando Nemo. Eu falo, pô, cara, tartaruga nem existe mais em função do garimpo, né? Não dialoga. Ele falando, pô, não dialogava o samba com a... Mas eu queria que vocês dois falassem. Existe essa relação, de fato, da sinopse com o enredo? Ela é registrada na íntegra ali? Teve um samba da Tijuca que eles mudaram o enredo. Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar. Não teve um negócio assim? Você fez um ajuste no samba e depois
Teve Paulo Barros. Paulo Barros, algumas vezes isso aconteceu, né? Acontece no samba do Festa no Arraiá. O Festa no Arraiá é bem Não, diferente. Né? era bem diferente da sinopse. Aí a Rosa arrumou o desfile a partir do samba, ao invés do contrário. Inclusive, Cara, tinha o Festa no Arraiá, era para ter uma crítica. O Martim, inclusive, queria, né, fazer a crítica em relação à questão Quem agrária, estava financiando defender a agora o reforma negócio? agrária. Isso. Exatamente. Não Era deu um para desfile fazer. financiado pela BASF, que é uma empresa de agrotóxicos e fertilizantes. E aí o Martinho falou que tinha que ter reforma agrária, porque tinha que ter. Pô, se tiver reforma agrária, nosso samba vai ser eliminado na disputa. O que porque- tinha de reforma agrária era partilhar, né? Aí a gente partilhar. Mas só isso. convenceu ele de colocar a palavra partilhar, e aí pode ser partilhar comida, pode ser partilhar tanta coisa, de forma que não agrediu o patrocinador. Hoje, Jorge, as pessoas estão consumindo a coisa. A gente está falando para um público agora, sei lá, garotada de uma forma maior contingente, né, entre 30 e 18 anos, né? É um público que boa parte do que a gente está falando aqui é um pouco desconhecido, porque não é da geração deles. A geração hoje, a garotada, vai mais o carnaval para bloco, né? Então a gente acaba falando aqui um monte de coisas que alguns nem sabem que acontece, e essa distância não é só da classe média, do jovem de classe média, também é do jovem de comunidade. Mais até do que o jovem da comunidade, talvez, por conta das igrejas pentecostais e Sim, do sim, funk. O jovem de comunidade é muito funk, e as senhoras, aquela velha história do Samba do Martinho, que foi passista, brincou em ala e que foi o amor do mestre Sala, essa senhora depois seria baiana, depois iria para a velha guarda e encerraria. Tinha até uma simbologia, né? Que a velha Depois guarda. virou baluarte, né? A velha guarda era aquela história, já fiz de tudo e agora estou encerrando o desfile, porque é daqui para o Orum, né? Então, assim, E hoje em dia, só um instantinho, hoje em dia, com o crescimento das neopentecostais, há uma carência grande de mulheres mais velhas nas baianas. E ela, pelo menos lá na Mangueira, elas todas entraram para a igreja. Então Sim. o carnaval é coisa do demônio, não pode. Um monte de menina nova lá na aula dos baianos, coisa que não era tradição dentro da Não escola era. de samba. e na Intendente Magalhães, onde falta mais, para quem não sabe, Intendente Magalhães, onde acontecem os desfiles da terceira, quarta, quinta divisão do Carnaval do Rio, é permitido que homens desfilem de baiana porque não há contingente de baiana. Então, sim, hoje o samba, aquela história de que o samba é a voz do morro, essa história realmente, o samba hoje é de uma classe média de entre 35 e 55 ou 60 anos. A classe média branca, você pega os grandes compositores hoje em dia do carnaval, é Cláudio Russo, que é historiador, que é militar, é Gustavo Clarão, que é médico, né? Bem dizer, é um grupo de brancos universitários, intelectualizados, profissionais liberais, ou classe média, que dominam porque a coisa intelectualizou-se de forma até exagerada. Vocês acham que tem mais chance da crítica vir dessa classe média do que do... Acho. Acho até pelo nível de conhecimento e escolaridade da classe média, Comparando que é maior. com aquelas pessoas que faziam os sambas, que frequentavam as quadras, que eram das comunidades, de repente, com essa mudança de perfil, Sim. há uma chance maior de ver uma crítica. Claro que existem as limitações, como vocês estão falando, né? Eles vão criar os limites, mas pelo menos a intenção maior. É maior por isso que eu falei, pela escolaridade e pela questão de descobrir o que a gente chama de ideologia. A identidade partidária, a identidade intelectual vai levar a esse nível aí. Por exemplo, nós temos um exemplo significativo nisso nos carnavais, que é o Leandro. O Leandro é dessa vertente, né, de crítica pela crítica, do tema nacional, mas com profundidade nas questões de cidadania, nas questões de povo mesmo. O enredo da Marielle é dele, que fala da Marielle? É dele. O Leandro fez o enredo primeiro criticando o carnaval e a mercantilização do carnaval, quando estava na Caprichosa. Ele começou na Caprichosa. O Leandro fez uma reflexão
como seria visto Jesus Cristo hoje? Quem seria Jesus Cristo Ah, muito hoje? legal aquela. Né? Então, um cara que se aproxima dos mais pobres, se aproxima dos que não têm privilégios, se aproxima das prostitutas, se aproxima, pô, hoje em dia, É o sobrenome dele, Leandro Leandro Vieira. Leandro Vieira. O Leandro pessoal Vieira. procurar E depois outra aí. coisa, as escolas de... Aí a gente volta ao papo inicial. As escolas de samba, de 10 anos para cá, ou menos um pouco, começaram a ser críticas ao Estado. E lembrando de que estados nós estamos falando. Quem representando o Estado? Temer, Bolsonaro, que é ligado às igrejas neopentecostais, que logicamente não querem muito as escolas de samba. Então os enredos passaram a ser muito mais afros, né? Coisas que antes a gente falava, não fala disso não, porque isso é perigoso, o desfile pode dar errado. Não, hoje o desfile fala de Oxóssi, o desfile fala de Dambê, né? Que é o Xumaré em outra escola, em outra região da África. O desfile fala de Exu. Nós tivemos um desfile da Grande Rio desmistificando a figura de Exu. E a própria vereadora agora. Dambê. Né? Salgueiro também Também, teve. é. Salgueiro. Então, assim, hoje as escolas, de um tempo para cá, as escolas se confrontaram com o Estado, um Estado que virava a cara para elas. Nós vimos um prefeito do Rio de Janeiro ser colocado como Judas no desfile da Mangueira e as pessoas malhando Judas. Né? Porque o prefeito A Beija-Flor também fez isso. Marcelo Crivella, né, se aproximou, mesmo sendo um bispo da Universal, se aproximou das escolas de samba na época de campanha, né, e prometeu mundos e fundos, e depois que foi eleito, passou a tirar a subvenção das escolas, alegando que tinha que cuidar de hospital, e a gente sabe que tem que cuidar de hospital mesmo, a prioridade é o hospital. Mas que você tem um investimento na escola de samba, que você investe 4 milhões e depois recebe 5 bilhões, sobra mais dinheiro para o hospital, né? Então, E sem contar que a escola de samba investimento. tem função social através da empregabilidade, gera muito emprego. Sim, empregos Né? diretos, empregos Direto, indiretos. indireto. Agora, achei legal o que você falou, Diniz, sobre a questão dos enredos afro. Eu acho que isso foi um grande avanço para desmistificar a macumba. Né? Porque a macumba sempre teve, porque chama de macumba que já está errado, né? Sim. Candomblé. Mas é sempre associado ao mal. Eu acho que foi muito importante a gente ter essa vertente dos enredos afro como uma coisa natural, porque quem seria de nós, né? Sem o índio, sem o negro? Né? E a escola de samba, que tem uma visibilidade mundial, né? Ela está trabalhando demais isso, inclusive dentro da língua. Você hoje tem Yorubá, Nagô, uma série de palavras importantes que estão sendo colocadas no samba, para você saber que a gente tem uma influência. Outro dia um garoto me perguntou uma coisa dando aula, que eu fiquei meio assim, mas eu achei que eu dei uma resposta legal. Ele falou assim, a gente estava falando de racismo, de preconceito, né? O Brasil, eu falo para ele que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, porém encoberto, né? Nos Estados Unidos é racista, racista. O cara não gosta de preto, não gosta. Aqui não, preto é bonzinho, vi de Casa Grande Senzala, né? A partir daí. Então, ele falou, eu perguntei para ele assim, que cor eu sou? Qual é a minha cor da pele? Ele falou, você é branco. Não. Eu estou branco. Eu não sou branco. Por que eu não sou branco? Porque eu tenho uma avó negra. Eu tenho bisavó índia. Então eu sou fruto da miscigenação. E as escolas de samba, como ele falou muito bem, elas estão trabalhando isso. Estão mostrando isso. A identidade da raça, a identidade da cultura. Eu acho isso muito importante. Muito importante. E sempre lembrando que as escolas partem, não estou falando que não fariam se não fosse isso, mas as escolas partem para a guerra quando se sentem acuadas pelo Estado. Um Estado que Temer, Bolsonaro, Crivella no Rio de Janeiro. E aí elas partem com a escola de samba como forma, não que não tenha sido durante o tempo inteiro, mas como forma de resistência. Né? Em algumas épocas, resistência ao preconceito, mas em outros momentos, neste momento, resistência ao Estado. Nós vimos a Tuiuti, a Parada de Tuiuti, colocando o presidente Michel Temer de vampiro, porque estava estava ameaçando a Previdência, ameaçando os direitos trabalhistas. Então, assim, as escolas partiram realmente para o choque. Quando começaram a perder dinheiro, é isso? Eu acho Você acha ali, aquele enredo da Beija-Flor?
Faz uma crítica. Pô, aquele enredo é sensacional, né? Aquele enredo não é só uma crítica ao Luxo, Estado. lixo, esse? Não, esse Não. eu vou chegar nele também. Esse também é importante, né? É uma crítica que a Beija-Flor faz. Monstro é aquele que não sabe a mágica, é isso. É bem legal que eles falam sobre o Frankenstein. O início da escola é o Frankenstein. Aí tu fala, quem é o monstro? É o Frankenstein? Não. O monstro é quem criou o Frankenstein. Sim, claro. Né? E aí eles fazem o garoto que rouba, o ladrão ou o traficante. Tudo bem, eles são monstruosos na nossa visão. Mas, porém, quem é mais monstro é quem cria eles. E quem cria eles? Aí a Beija-Flor ataca a ferida. A quem cria somos nós, da classe Monstro é média. aquele que não sabe amar, não é isso? Os É isso filhos aí. abandonados da pátria que os pariu. É isso aí. Pátria Isso. amada por onde andarás. Esse samba é um espetáculo. Espetáculo, lindo, samba. É um espetáculo. Samba do pessoal lá do Lequinho com o Júnior Fionda. E falando de Beija-Flor, Jorge, o lixo, samba do lixo. Não venceu, né? Não. 8-9? 8-9, perdeu o carnaval. Venceu outro samba que falava de política, que era liberdade e liberdade. Enaltecendo Era chapa branca. Exatamente. É? Então o samba Isabel do... a heroína. É verdade. E o samba do lixo tem aquela frase famosa, né? Mesmo proibido, olhai por nós. No desfile. Do desfile, né? Desfile. Como é que era? Conta pra gente aí, como é que foi isso? Que a igreja proibiu? A igreja proibiu. Mas Igreja essa, proibiu. o que até onde se sabe é o seguinte: a Vila em 88 ganha o carnaval com Kizomba Festa da Raça e a Vila não tinha R$1. Real não tinha mesmo, era cruzeiro. A Vila não tinha um cruzeiro e bota um desfile todo de palha, um desfile muito pobre e ganha o carnaval. E o Joãozinho 30 se revolta com uma escola pobre ter vencido o carnaval. Aí ele faz um enredo sobre o luxo do lixo. E a abertura da escola era o Cristo Redentor numa cidade de lixo. Então era o Cristo Redentor com o Rio de Janeiro embaixo, tudo cheio de lixo. Só que a Igreja Católica na época se metia muito no desfile, quem diria, né? Hoje a igreja às vezes até participa, vai dar bênção nas coisas, mas a Igreja Católica manda proibir que a imagens sacras. Quando aparecia um barracão, lembra disso? Aparecia um barracão na televisão, aparecia uma imagem de um santo qualquer, de um santo católico, hoje são tão costumeiros nos desfiles. A Igreja Católica não permitia, porque o carnaval é festa da carne, Profana, né? é uma festa profana. E aí o Joãozinho bota, a Igreja Católica proíbe. O Laíla diz que é a ideia dele, não é a ideia do Joãozinho, bota um saco em cima, cobre, né? E bota mesmo proibido olhar por nós. Sensacional, né? Não, Ficou mas melhor, né? Ficou melhor. Em cima do que ele falou, tem uma coisa legal. Cobre com sacos de lixo. Legal. Tá bem dentro da A história. crítica ao Joãozinho 30, né? Joãozinho 30 tem uma frase famosa: quem gosta de miséria é intelectual. E Pobre gosta de luxo. pobre gosta de luxo. Ele falou já criticando a Sim. vitória da Vila e tudo que foi aquele enredo. Mas o enredo, né? Por isso que eu falo que o samba e o enredo é dentro da realidade para a gente ensinar na escola. Inclusive é a base desse nosso podcast aqui hoje. Sim. Né? A África é aquela roupa que a Vila botou. A De indumentária. 88. É, Zumbi. 88. É a indumentária que ela tem. Ah, tu sabe, eu não quero te desmistificar Peraí, isso, que eu peraí. tava lá dentro. Mas só gente, eu sei que foi a dureza, amor. Você falou já. Não tinha fantasia, só entregaram metade da fantasia. Então É. tinha 50% da ala tinha bustier e a outra metade não tinha. Aí alguém teve a feliz ideia e falou, gente, é a África. Quem não tem, quem tem, tira. Aí desfilaram as pretas todas com os peitos de fora. E aí o pessoal passou a Vila Isabel, a Leci Brandão, olha que coisa linda. Nota 11. Isso é África. As pretas na África não usam sutiã, não usam nada, mas na verdade foi falta É uma carência. foi falta da fantasia. Tira para ficar todo mundo igual. Eu lembro dessa análise que a Globo dava nota, né, para as escolas. É, tinha um Pro júri. né? estandarte, Globo. né? Assim, É. pô, que pena que eu não deixei uma margem aí, porque eu tinha que dar 10 para a Vila. O Jorge Aragão, se eu não Jorge me engano, Aragão ele ensina. jogava Aí essa tem um merda. momento que eles dizem, não, eu tô dando 11 para a Vila, porque eu já dei 10 para outra escola, e há uma diferença grande. Agora, a Mangueira, no mesmo ano, veio com um enredo, É. falava também de negro, mas era uma... Mas um enredo altamente Um enredo diferente, crítico, né? Um enredo que associava a miséria e a negritude, né? Ela fez essa relação.
A Vila enalteceu a cultura negra. Um enredo lindo por causa Sim. disso. A Mangueira foi mais crítica. Que era um samba também muito Né? legal. Lindo, lindo, lindo. Tem aquela frase que eu falei: livre do açoite da senzala, preso na miséria. O que é a favela, né? Que é uma grande senzala. Né? Esse cara Ou falou. um aqui. quilombo, né? É, um quilombo. O que o Diniz falou, né, de quem é o monstro. Uma coisa interessante, né? Quem é o monstro? Quem produz o monstro? O Nilo Batista, que foi vice-governador do Brizola, né, ele falou uma coisa muito legal de reflexão. O que ele falou? Traficante é quem trafica. Traficante vem de tráfico. O Brasil não é autossuficiente em cocaína. O Brasil não é autossuficiente em drogas químicas. Isso tudo entra pela fronteira. O que é o cara do morro? O cara do morro é o varejista. É. Ele fala, é verdade, é verdade. Você É isso chamar mesmo. um cara daquele de traficante, está errado. Sim, Está errado. O cara é o varejo. É o que Sim. vende para a sociedade local. Mas que é o que ganha menos, é né? o que ganha menos, claro, é o que ganha menos. Mas é o que ele falou. O criador que é o problema, não a criatura. Exatamente. Né? E também não é o cara que produz a Não. coca lá na Colômbia, né? Sim. O cara que no meio do caminho que pega, que transforma, que transporta, e aí que ela fica mais cara. Ela envolve muito dinheiro, né? Vocês falaram de 88, para a criançada aí que não tá ligado, 88 centenário da abolição da escravidão, e boa parte das escolas fez o enredo sambas sobre o centenário. E a Vila Isabel, que foi a campeã do carnaval, fez a festa do centenário, e a Mangueira fez um samba espetacular. Eu acho até o samba da Mangueira, enquanto samba, enquanto obra, Foi eleito o samba me dos tocava tempos, muito viu? melhor, muito mais. Não. Foi eleito, foi eleito. E o samba começa com interrogações. Será que já raiou a liberdade ou foi tudo ilusão? Não, mas canta um pedacinho. Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há quanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Ah. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Então, assim, mas é um período, esse final, do meio, não sei se chega ao meio, mas ali de 84, 85 até 90 e pouquinho, também era muita crítica ao Brasil. Porque era, mais uma vez, por isso que eu estou falando, qual é a maior importância desse podcast? É que através da música, da produção de sambas, da produção dos desfiles, o aluno vai fazendo ponte, não pode estar perdido na linha do tempo. Isso aqui foi falado assim, por quê? Porque nesse tempo estava rolando isso no país. Então, no início dos anos 80, o Luiz Fernando Reis, na Caprichosa de Pilares, meu grande amigo Luiz Fernando Reis, a Caprichosos faz enredos muito críticos. A Ilha faz enredos muito que o FMI chegou aqui, fincou o pé. Alô, Brasil, devo e não nego, um dia eu pago. Leva a fé, falando da dívida externa. Tinha cara, a gente estava saindo da ditadura, tinha um samba que até o Sócrates, jogador de futebol, ia ser jurado de samba. E o Sócrates falou: ó, vou dar 10 pro samba do Império Serrano. E o pessoal falou: então tira ele, porque ele já disse qual é a nota. E ele foi julgar a bateria. E o samba falava: eu quero, é fim da ditadura, gente. Eu quero a bem da verdade e a felicidade em sua extensão, encontrar o gênio em sua fonte e atravessar a ponte dessa doce ilusão. Quero sim, quero que meu amanhã seja um hoje bem melhor, com a juventude sã, com ar puro ao redor, a quantidade de críticas. Quero nosso povo bem nutrido, país desenvolvido, quero paz e moradia. Chega de ganhar tão pouco, chega de sufoco e de covardia. Né? Sair da ditadura, né? Das torturas. E para os caras que falam, na época da ditadura não tinha roubo, não tinha. Não é que não tivesse corrupção. É que era ditadura. Se você falasse que tinha, tu era pau de arara. E a corrupção, você falou isso. Coberta. E em larga escala. Larga escala. Por exemplo, acabamos de comemorar 50 anos da Ponte Rio-Niterói. Mário Andreasa. O que houve ali envolvendo esse cara que era ministro das obras? Um monte de obra superfaturada, um monte. Isso é velho.
na ditadura não tinha isso. Claro que tinha, só que ele falou, Não tinha nem que prestar não conta, tinha né? imprensa para denunciar. E outra coisa, Né? o fulano de tal, general fulano de tal, general fulano de tal, morreram a ver os parentes. É. Ver os parentes, que aí você vai ver que eles morreram com bens compatíveis, mas em volta nem tanto. Mas não vamos ver, acho que é uma pesquisa outra interessante. Mas o refrão desse samba do Império era: o Império Serrano virava para a avenida e fazia assim. Me dá o que é meu. Foram 20 anos que alguém comeu. Falando da corrupção no regime. E para quem fala de eleição fraudada, o escândalo Proconsult, né? Que Sim. foi justamente a fraude na contabilidade, a tentativa de fraude que foi descoberta na compra de votos, nas eleições, na apuração dos votos das eleições de 82, quando a oposição venceu Rio de Janeiro, quer dizer, descobriram, denunciaram, e venceu o Rio de Janeiro com Brizola, São Paulo com Franco Montoro, Minas Gerais com Tancredo Neves, Rio Grande do Sul com Alceu Colares, os 4 maiores colégios eleitorais. Pernambuco com Arraes. Pernambuco com Arraes. Então, assim, então nesse momento da abertura, os temas são a questão da escravidão, a própria ditadura, o direito de voto, a inflação, isso tudo vira pauta, porque, volto a falar, é aquele o momento. Esse é o discurso que se adequa ao momento de choque com o Estado. Só que antes de você perguntar qualquer coisa eu falar, eu queria enaltecer também que não só foi crítica, foi enaltecimento aos grandes brasileiros, né? Você pega Caymmi, você pega Chico Buarque, Sim. você pega Tom Jobim, você pega Chiquinha Gonzaga. E até nisso, Jorge, era inimaginável uma escola de samba homenagear o Chico Buarque nos anos 70. Sim. Não podia. Não ia homenagear nunca, jamais. Teve que homenagear depois, pô. Sim, claro. Porque antes era o subversivo. Não teve rock santeiro, né? Teve novela proibida, né? Isso aí é importante para dizer que não é só a questão do enredo comprado, o enredo crítico. E existe o enredo de enaltecimento também aos grandes brasileiros. Sim. Né? Sim, eu tenho uma história que eu gosto de contar, principalmente vocês dois da Vila Isabel. A gente saiu da Mangueira, 5 e tanto da manhã, fomos no Petisco da Vila. Vamos lá tomar açaí. Petisco girava, né? Petisco não fechava. Não fechava. Vamos pro Petisco da Vila. Chegamos lá no Petisco da Vila, a velha guarda da Vila tá. Aí, Mangueira, Vila, começamos a conversar, e a gente falando dos compositores. Cartola, Nelson Cavaquinho, aí o Candeia, né? Aí um negão, cabelo grisalho, não esqueço nunca disso, foi marcante na minha vida. Eu queria falar. Pois não. Vocês estão falando desses caras aí, tudo ligado à cor, ao morro, mas o maior compositor de samba é Chico Buarque, ele falou. O maior compositor de samba, não é samba enredo, não. Samba é o Chico Buarque. Aí eu fui estudar. 90% da obra do Chico é samba. Samba canção. Todo tipo de samba. Não, e por que eu não tinha essa noção de 90%. Por que eu estou falando isso? Porque o Chico Buarque é a brasilidade. O Chico Buarque só é branco. É que meu nome dele, Vinícius de Moraes, dizia: eu sou o branco mais preto que existe, né? Pela identidade dele. Então, você vê como é que o samba une, né? Como é que o samba é um elo de união. De tudo de bom e de tudo de ruim também. Claro, lógico. Né? Porque eu no dia estava vendo uma entrevista com um ex-policial, ele falando: a Sapucaí, no camarote da Sapucaí tem o governador, o prefeito, o desembargador, o coronel da polícia, o miliciano, o traficante, a prostituta de luxo, o ator da Globo, o intelectual, o jogador de futebol. É todo mundo junto. E no setor 1, só o povo. Aliás, a gente que está falando de desfile de escola de samba, que é uma paixão nossa, também é um espetáculo muito segregado. Gourmetizado. Gourmetizado, porque você olha o desfile, a festa é feita por um público pobre, né? E a festa é vista, em especial nos camarotes e frisas, por um público. Nós comentamos isso na live, lembra? É que você faz um desfile e dentro da live tem um show da Ivete Sangalo. Não pode. Dentro do camarote. Dentro do camarote, dentro da live. Não, em funk tem tudo, né?
Não pode, não pode ter, porque o espetáculo é a escola de samba. A gente na geografia chama Porque isso aquelas de... pessoas nem gostam, né? Então Não. lá não gostam de Não, samba, por isso. não. Aquele super camarote. Elas vão lá pelo status quo, Sim. né? E uma vez que eu saindo do espaço onde a gente fica, né? A gente fica até junto no carnaval. Aí eu tava em cima, assim, debruçado, e é uma coisa muito, muito a cara do Brasil, assim, da segregação, não só racial, mas também econômica, e uma coisa ligada à outra. Eu tava em cima observando o povo que saía e tinha um povo entrando. O povo que saía era branco de olho claro, saindo dos camarotes, né? E o povo que subia para a limpeza limpar. era o povo preto, um pobre. Então é o povo preto e pobre desfilando, ou seja, fazendo a festa, e o povo. Por isso, os E a ensaios branquitude de vendo. Sapucaí são fundamentais, né? Sim. Porque no ensaio da Sapucaí você vê O a povo, comunidade, né? o povo participar. porque não tem ingresso, né? Eu vejo isso, gente, como irreversível. Essa história da gourmetização, a gente chama em geografia, tem um termo ligado à geografia nisso que agora eu me esqueci. Do enobrecimento urbano, gentrificação. Gentrificação. Gentrificação e outra coisa, não foi só do Sapucaí, não, do Maracanã também. Pô, Maracanã. Gentrificação. Sim, Eu sou do sim. tempo da Geral, Sim. certo? Que ali era R$5, R$3 e o povão estava ali de Preço de um fato. cafezinho. Né? Todo mundo ia ao futebol. E era bem legal. E era bem legal. Mas hoje, tanto na escola de samba, é importante para eles, esses meninos que estão assistindo, entender, tanto na escola de samba como no Maracanã, quem foi a grande vitoriosa foi a televisão. Porque os bares todos têm televisão mostrando jogos de futebol. E quem vai no Maracanã é o pessoal de maior poder aquisitivo. É igual quem Exatamente. vai a Sapucaí também. É bem Sim. caro, né? Em especial considerar. nos camarotes e frisas. Sim. Quanto está o ingresso? Camarote. Estou Camarote falando do nosso que a gente vai, dos amigos que não. Estou perguntando um camarote daqueles, R$3.000 o ingresso. o ingresso Por por dia. uma noite. Por uma Por dia. noite. Grupo de acesso 1.500, grupo especial 3.000, desfile das campeãs 2.000. Eu Aí vi tem na um show. imprensa até 4.000 tinha. 4.000 por pessoa. E com o show que não tem nada a ver com Não, o aí samba. lá você é levado, você vai para um hotel, recebe um abadá, recebe o transporte, Transfer, e buffet e show. Cassino. Cara. Eu soube até que tem, não sei se é verdade, deve mas que ter. tinha. Tem as mesas de De Blackjack. baralho. Eu não acredito que seja nada valendo dinheiro, mas Eu também não acredito, não vale dinheiro. dizem Não, que tem. Eu também não vi. Eu também Eu nunca não vi, mas já eu ouvi falar que existe, mas não tem nada com isso. Não. Mas é quem tem dinheiro, né? É a Bom. prova de que quem está conseguindo Então ir para esses camarotes, E é interessante que a escola está passando lá e eles estão na rave aqui dentro. não estão nem aí. Não estão nem aí, e as meninas têm espaço para fazer pintura, tem espaço para. E toca o sertanejo lá, e o espetáculo lá das escolas. Tem gente que vai para comer, beber e tocar samba só, né? Menos mal, né? Acho que é mais da nossa parte. Beber, Tem tanta gente no camarote que a gente passa a maior parte do tempo lá atrás, comendo, bebendo, mas por estar naquele ambiente, por estar mas ouvindo samba, é muito bom. É maravilhoso. Mas não, a gente não paga importante, a gente não paga 3.500, né? É rateio entre amigos. Daqui a pouco vai ter gente, professor, arruma uma vaguinha lá e esse camarote está mais barato. Não consegue ficar Não, barato. mas Não consegue ficar barato. Tem um esforço para gente de classe média. para juntar o dinheiro ao longo do um ano. Porque não é barato. É. Né? Não é barato. E sem contar que tem o camarote que você recebe no osso. Né? Sim. Sim, Você tem que decorar, você tem que ar-condicionado. botar o buffet, botar ar-condicionado. Às vezes pegar uns que tem que fazer rebaixamento de teto, botar luminária. E, portanto, o buffet você não pode levar, né? O buffet você contrata aquele que eles Você oferecem. não pode levar o buffet. Você pode levar comida. Sim, levar comida, mas você não pode contratar de fora. Você vai levar o teu refrigerante, mas também Cara, tem um eu acho que limite, hoje né? em Para dia- você entrar, Não você sei vai se a gente está caminhar. saindo muito do assunto, mas hoje em dia você pode levar a pessoa para te servir, só que ela vai guardar as coisas aonde? Não tem Sim, nada- então, vai fritar as e coisas o teu aonde? carro não está do lado ali, né? Você parou o carro a 500 metros para você ir carregando. Então vamos voltar para o enredo. Mas se o pessoal que vai é um pessoal que pode pagar, também não pagar um pouco mais pelo buffet não é o problema. Eu quero fazer uma pergunta provocativa. Pro André. Para os dois. Vocês acham que poderia usar temas estrangeiros? Não pode, já.
Não, então eu fiz a pergunta errada. Você acha que teria repercussão? Temas estrangeiros? O que você acha? O Sou Louco por Tia América é um tema estrangeiro. Já teve escola falando da Coreia. Acho que foi Inocente Belfort Roxo. Mas é muito distante, não é? Não, que Sou Louco por Tia América é latinidade, né? É. O Brasil está envolvido. Mas já teve Coreia, já teve Japão, Coreia é longe, né? já teve Japão, já teve Japão foi Pôr da já teve Pedra, Mandela, né? África do Sul. Pôr da Então Pedra. hoje pode, hoje o regulamento não proíbe mais. A Mandela, inclusive, é um tema interessante. É. Sim, e teve O outros. Bolívar é um tema interessante. Já teve o Índia, Mocidade, já teve Índia, já teve. Ah, aquele samba legal do Altair, não é já isso? teve Irã, se não me engano, Líbano, em São Paulo, Império de Casa Verde. Essa aí eu não lembro. Já teve. Já teve. Não, Egito e Roma tem muito. Todo ano. Todo ano, né? Todo ano tem um carro de Egito, um carro de Roma, um carro de. Não, Mangueira mesmo falou Moisés, É, lembra? que era fez os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Ó. E tem os enredos da história brasileira também que são bem legais. Que foi, né? por sinal, o carnaval mais roubado que eu já vi na minha vida. A gente Qual perdeu deles? para Beija-Flor, esse do Moisés, pô. Eu A gente não perdeu lembro. para Beija-Flor. Como eu acho também, outro carnaval roubado, né? Botar minha cara a tapa aqui no podcast, o Tuiuti para Beija-Flor também. Aquele que o O do Tuiuti enredo ficou em segundo Tuiuti. lugar. Pô, podia, muito melhor, muito. Mas aí entra o nome, né? Cara, eu já estou no momento que eu já vi tanto desfile que eles falam assim, naquele ano, se não foi com a Vila, ou seja, se não tem o pertencimento, eu me senti prejudicado, eu já nem lembro mais quem ganhou, quem perdeu. Eu lembro do. Não foi aquele samba que falava da escravidão também? É, Sim, pô, da lindo, Tuti era, mas eu, lindo. por exemplo, eu não lembro do Eu samba não lembro Beija-Flor disso que ganhou. também não. Não sabia nem que era Beija-Flor que tinha A ganho. Beija-Flor ganhou. Os dois, a Mangueira e o Tuiuti, foi a Beija-Flor que ganhou. Né? E os sertões? Os sertões, lembra Em do cima da ano? hora. Em cima da Em hora. cima da hora. 73 ou 76. Cavalcante, em cima da hora. Mas é uma Crítica. crítica interessante. E ele abordou um tema que estou aqui na frente de um brilhante professor de história, que foi muito tempo renegado nos vestibulares, a gente está falando para vestibulando Sim. também, que é a Guerra de Canudos. Né? Era proibido falar da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi uma das maiores massacres que houve dentro do processo histórico brasileiro. E o E o Exército Brasileiro, o glorioso Exército Brasileiro, foi derrotado 3 vezes Sim, pelos jagunços lá. tem uma história muito interessante, né? Que é a história da favela, que ela é concomitante a Canudos. Canudos. Porque não tinha, você falou do Exército, não tinha serviço militar obrigatório. Então, o que o Duque de Caxias propôs? Quem for a Canudos ganha casa própria. Aí, o nego se alistou, foi na terceira, na derrota deles, né? Que eles levaram porrada 2 vezes, Sim. né? De Canudos. Quando os caras voltaram, cadê a casa? Aí, o Morro da Favela, que é atrás da Central, do Uhum. lado de Providência, né? Tá aí, vocês podem fazer a sua casa aí. Mas não tinha material de construção, não tinha nada. Os caras faziam com um resto de madeira, né? Que eram os barracos de madeira desse tempo. E o carioca, muito inteligente no que diz respeito ao cotidiano, ele estava na Bahia, porque Canudos foi na Bahia, e a vegetação de encosta se chamava favela. E eles falaram assim, tá pensando que a gente é favela de ficar aí nessa encosta? Daí veio o termo favela, que até hoje é importante. E é importante a gente dizer também nesse podcast que a mídia ela está querendo desfazer a favela, porque favela não é comunidade. A gente que é de geografia Sim. sabe disso muito bem, né? Por isso que é importante a CUFA, né? Central Central Única. Única das Favelas, que ela defende o termo favela. De onde vem o samba, de onde vem todo o processo. O André fez um enredo para São Clemente. Falando de favela. Eu não gosto muito de falar dos meus enredos da São Clemente, não, porque Não eles... foi o samba, estou falando do enredo. Não, né? mas eu faço o enredo, eles mudam. Agora eu fiz um do Zé Catimba. Pô, eu fiz o enredo, quando eu olhei, tinha mudado o enredo e quando eu vi Mudaram o samba? Mudaram o quando samba? eu vi na avenida não tinha nada do que eu tinha Mudaram o enredo escrito. ou o teu samba? Mudaram o enredo. Não, do samba não, que eu não fiz samba não na São Clemente. São Clemente foi um enredo sobre favela. Fiz um enredo sobre favela, Você depois... foi o escritor do enredo? É. Aí eu fiz o enredo, encontrei com a Dona Rosa Magalhães, para quem não sabe, é a maior campeã do desfile. E ela falou, quero que faça, vamos conversar, o que tu acha? Aí eu expliquei e ela falou, quero que faça assim, faz assim. Aí eu escrevi o enredo. Aí a Rosa fechou com a Mangueira e não fechou com a São Clemente. Cordel. Fez literatura de cordel. Sim. Assim, o enredo da favela. Eu tenho até hoje esse. Da favela? Tenho. Eu não tenho. Tenho. Sei que você não tem, porque eu armazenei lá.
Aí a Rosa não fechou, eles trouxeram uma artista plástica chamada Bia Lessa, Sei. junto com Luiz Eduardo Soares, um sociólogo que É, sociólogo que foi secretário de segurança. Foi secretário de segurança. É, esse mesmo. Aí me orientaram que não queriam nada daquilo, queriam outra coisa. Aí eu escrevi essa outra coisa que eles queriam e eu nem concordava. Aí no final, eu sumi assim 1 mês, 2 meses. Quando eu entrei no barracão, não era mais a Bia Lessa, não era, eles fizeram outro enredo completamente diferente. O samba falava uma coisa, a sinopse dizia outra e a escola desfilou uma terceira coisa. E agora fiz o enredo do Zé Catimba, um grande compositor. Também, quando eu olhei, no dia da apresentação do enredo, vai lá explanar. Falei, vou. Na hora que eu li o texto, falei, gente, cadê o texto que eu tinha feito? Mudaram o meu texto todo, me avisaram faltando 2 horas, eu não fui. Tem um pouco a ver com a história da política, né? De Sim. cortar isso aqui, você escreve, vai lá o editor diz, não, isso aqui não pode entrar. Não pode. Vou ter o Salgueiro falando da pena. A minha pena não tem pena, não perdoa. Mas tem uma frase que diz, acho que é Salgueiro 83, se eu não me engano, 82, que eles dizem que já sei certos momentos que eu não posso criticar. Tem isso, samba da Sobre caricatura? jornalismo, sobre jornalismo. Sobre jornalismo, isso mesmo. Tem as limitações, né? Corta aqui, corta ali, modifica Não, o mas texto. no nosso caso, não foi. Acho que no nosso caso da São Clemente não foi nem isso. Foi mesmo, não quero o artista plástico, não quer colocar uma coisa, ou acha que não Eu tenho essa, eu vou colocar, pedir é pro pertinente. Fabrício colocar na descrição esse enredo que a gente fez da favela. Fizemos Não uma é o coisa. samba, o enredo, literatura de cordel, bem legal. Vou pedir pro Fabrício colocar depois, Mas é o primeiro junto ou é o com segundo? outras questões. Não, o primeiro, pô, o O bom. primeiro que é o bom. O bom. E junto com outras questões de samba, que falam de samba enredo, do Enem, da UERJ. A UERJ, inclusive, tem várias questões recentes na prova de geografia, na prova de história, falando de samba. Uma delas é desse samba da Marielle. Sim. Eu acho que na discursiva da UERJ. Mas eu lembrei esses dias daquele samba de 95. Eu estava na época, era aluno, não era aluno, já era professor, não trabalhava no Miguel Couto, no antigo curso Miguel Couto, mas alguém me deu uma apostila. Acho que o Jorge trabalhava lá nessa época ainda, 96, 97, trabalhava lá. E tinha uma questão que fazia referência ao samba de 95. Da Vila Isabel. Tagaza Nossa. transformava ouro em pó de ouro. Eu não lembro quem colocou essa questão lá, eu acho que foi uma questão criada por quem fez a apostila. Não sei se você fazia, quem era. Fazia. Então, não sei, de repente foi até o Jorge que criou essa Eu questão. não lembro disso, não. Acho que não foi eu, não. Foi que eu fazia. Ou então junto foi de com o história, Papo pode ter Tadeu. sido Marcos Vinícius. Marco Vinícius, com certeza. Marcos Vinícius faria sobre samba? Não, Não Marcos sei, Vinícius, cara, porque falar sobre que samba e fazia? sobre crítica é complicado também. Ou então fizeram essa questão, colocaram num vestibular e aí aproveitaram lá, mas como é que é? Acho que ser o Bill da vida, não? Ou Eu também acho que Pode Marcos ser o Vinícius Bill. é um William. William Campos também deu William aula lá, não Campos, sei. talvez. Mas como é Ou que é Baiense. como é que é essa parte do Tagaza transformava? O que quer dizer? Eu tinha uma parte que falava Tagaza transformava ouro em pó em pó de ouro. porque os mercadores atravessavam o deserto e levavam para Tagaza sal. E trocavam sal por ouro. Lá em Tagaza, ouro que se dane, tem pra caramba É. aqui. E não tinha sal, que era no interior da África. E aí os mercadores atravessavam, levavam sal e recebiam o ouro em pó, né? Então recebiam pó de ouro, levavam um ouro, no sentido metafórico, né? Uma coisa muito rica em pó, que era o sal, e recebia pó de ouro propriamente dito. Para eles não valia nada, era um pó de ouro. E a gente fez essa brincadeira lá no refrão central, na segunda vitória. Terceira quadra arranco, né? Ah, sim, da Vila foi a segunda, né? É. 94, André ganhou o estandarte de ouro, primeiro samba do grupo especial, que falava um pouquinho de história também, não deixa de ser, porque contava a história da Vila Isabel, né? Meio meu lugar, né? É, por aí, com afetividade, pertencimento. Por falar nisso, uma parte, nós fizemos uma aula, eu e o André, uma véspera de UERJ, num clube ali na Tijuca. Quem apareceu lá para participar da aula foi Arlindo Cruz. Ah, que legal. Arlindo Cruz cantou com a gente lá. E aí eu lembro que estava já no finalzinho, falei assim, pô, Arlindo, isso foi improviso. Falei, canta o meu lugar, porque não tem definição melhor de lugar do que a própria música, né? Sim. Que é fantástica. E deixa claro que, assim, que
Porque a definição de lugar não tem nada a ver com as formas, com o fixo, tem a ver com a essência, tem a ver com o jongo da Serrinha, tem a ver com o Império Quem Portela. falava muito isso e definia essa tese de lugar era o Milton Santos, né? Milton falava O muito. Milton Santos fala que você não mora no lugar, você mora no envolvimento do lugar. Aquilo que o Arlindo fala na música. O que é Madureira? É tudo aquilo que está dentro de Madureira, que não é o bairro propriamente dito. Eu já te contei por que o meu lugar é caminho de Ogum e Ançã? Não. A igreja de São Jorge é em Quintino. E a igreja de Santa Bárbara é em Cavalcante. Madureira é entre Quintino e Cavalcante. que Por isso o legal. meu lugar é caminho de Ogum e Ançã, fica no meio. Madureira é no meio entre as duas. Sensacional. A casa do Arlindo, eu não sei se é ainda hoje, mas aquela casa que tinha lá no Recreio, a gente foi algumas vezes, Não, mas não. verde e branco por dentro, né? As cores do Império. Imperiano, né? Apesar da gente ter escutado, eu sei se foi o André que me falou que o Arlindo era Portela. Era Portela. O Arlindo tocava com Candeia. Essa Então, o pra Arlindo mim, era né? Portela, o pai dele também. Mas ele é chamado para ir para o Império para fazer um samba. Sob os olhos graciosos de Oxalá, desce a serrinha. Esquenta o caminho o país do carnaval, é muita pimenta. E ele participa da disputa de samba, se apaixona pelo Império. Então ele vira imperiano já. As coisas que já a gente velho, né? descobre, e fala, não é possível. É aquela música do Cartola, Deixe-me Ir. Precisa Que não é do andar. Cartola, a música é do Candeia. É. É mesmo. Essa música é do Candeia. É, mas Incrível. o- Falaram, ele gravou, né? Mas É. essa. Quem fala isso num show é a Marisa Monte. Ah, Ela é? diz isso que você fala. Cadê? Cartola imortalizou através da voz, mas o compositor é o Candeia. Sensacional. Né? Já morria sem saber. É. E a gente é do meio, né? Pois é, essa daí foi. Eu tive que procurar algumas vezes, fui na internet, falei, será que é isso mesmo, né? Bom, eu lembrei aqui do Noel Rosa, quando vocês estavam falando. O Noel é anterior. Sim. O Noel é anterior à escola de samba. Mas eu lembrei do Noel porque a gente estava falando dessa história da classe média se envolver mais com samba do que a comunidade. E o Noel era Exceção. exceção, né? O Noel era uma exceção. O Noel chegou a fazer medicina. Sim. Ele abandonou a faculdade de medicina, nasceu ali na Teodoro da Silva, mas ele é anterior. O Noel nasceu em 1910, morreu em 1937. Foi incrível, né? Com a produção musical absurda. Morreu com 26 anos. Tuberculose, estava em O Noel- Nova Friburgo. O Vladimir, o Noel é tão bom, que ele é o muso inspirador do Chico Buarque. Chico É Buarque mesmo? fala isso, né? Tudo que eu aprendi foi com o Noel. Ah, eu não sabia. Ouvindo o Noel. E o Chico, para mim, é um dos maiores que tem. Sim. Disparado, né? Então, ele aprendeu com o Noel. O Noel era um mito, rapaz. O Noel, esse sim era mito. Né? Esse era um fantástico. diferenciado. Né? Muito novo, né? Morreu muito novo. Muito novo. Ele chegou a. Ele contraiu lá o bacilo de Koch, né? O pessoal da medicina ouvindo a gente aí. E aí não tinha remédio para tuberculose, eles iam para essas instâncias curativas, ele fica um tempo em Resende, melhora, volta, e a tuberculose vem mais forte. Ele vai para Nova Friburgo e morre em 37 em Nova Friburgo, um ano antes do nascimento do Martinho da Vila. Martinho nasceu em 38. Martinho falou, estou chegando. Está chegando, Noel. Noel, fica na sua, que você vai, mas eu cheguei. A Vila de que ano é? 46. Então, quer dizer, o Noel morreu antes da Vila Isabel. E o pessoal associa. Ele é o escola, poeta de Vila, não é o poeta da Vila. Da Vila, é o poeta de Vila. O poeta da Vila é o Noel. Sim, mas é de Da Vila, escola. porque não é da Já, escola. não é da escola, é do bairro. bairro. Tem uma questão que caiu na prova da UERJ que fala daquela estátua do Noel Rosa. Está no início do Boulevard 28 de Setembro, né? Em que ele fala que está ali entre Vila Isabel, Maracanã, Grajaú, Tijuca, e que está entre uma coisa e outra, né? Porque os limites dos bairros não são precisos como são os limites dos municípios e dos estados, onde termina um bairro, onde começa outro. E aí isso me lembrou agora uma música do Ginga com o Aldir Blanc, e o Aldir diz que a terra onde nasceu Peter Pan fica entre a Vila e o Maracanã. Peter Pan nasceu na terra do nunca, né? E não há nada entre a Vila e o Maracanã, porque acabou um, começou outro. Sim. É o início ali do Boulevard. A gente está falando de samba, né? Escola de samba enredo de samba. O Noel era um crônico. Sim. O Noel tinha crônicas maravilhosas. Mas, pô, não é? Pô,
Essa toda a obra Forró, dele, quando você né? falou, é uma crônica Sim. em relação à desigualdade social, Sim, muito forte. Né? E a questão do. Porque o Noel pegou o, o auge das fábricas inglesas aqui. Né? Pegou ali Vila Isabel, Tijuca, tem um Os monte Três delas. Apitos. Os Três Apitos, é isso que eu ia falar. Os Três Apitos. Ele mostrava todo o cotidiano de uma fábrica. A Vila Operária ali, É. né? Ao redor Sim, da fábrica de tecidos. E os apitos que, segundo ele, na própria música, a namorada dele atendia os apitos da fábrica, mas não atendia a buzina do carro É. dele. Noel, espetacular, né? Na verdade, Noel Rosa, Cartola, Ismael, e são compositores que hoje a garotada e desconhece. já que a gente está falando de samba com crítica, né? Um dos maiores críticos que o samba teve foi o Paulo da Portela. Né? Paulo da Portela, inclusive, era do Partido Comunista. Ah, é do partido? Membro do Partido Comunista. Perseguido e tudo. Teve que se esconder um tempo. Por falar em membro do Partido Comunista, André perdeu um samba em 95, 96, 96? 7-8. 7-8, do Luiz Carlos Prestes, na Grande Rio. Era o melhor samba da disputa. Eu estava lá na final, se eu não me engano, eu fui na final, até toquei cavaquinho um dia lá. Não Eu tinha cantei, ninguém. eu cantei. Você cantou? E o sambaço, né, do Cavaleiro da Esperança. Lembra a letra? Cavaleiro da Esperança. Canta um pedacinho, hein? Avante, sempre em frente, a grande rio marcha rumo à vitória. Nos guia o cavaleiro da esperança, sua vida e andanças. 100 anos da nossa história era o centenário do Prestes. Os 18 do Forte abalaram a sociedade, quando a arte e a cultura maquiavam as verdades. Falava nesse ponto que o movimento 18 do Forte não reverberou tanto, porque era na Semana da Arte Moderna. Então a imprensa estava meio dividida. Logo após, lá no Sul, nascia a coluna Prestes, que o Brasil percorreria, e a marcha prosseguia, demonstrando a cada dia todas as desigualdades. O Brasil da oligarquia também era da pobreza, opressão e vaidades. Exilado na Bolívia, conheceu o socialismo e viu nele a solução para os problemas do país. Isso é uma coisa importante para você que vai fazer prova. A coluna Prestes não é comunista. Não. A coluna Comunismo é Prestes com a Bolívia. o coluna Prestes é um movimento tenentista que quer derrubar o Bernardes, estabelecendo lugar, sabe-se lá o quê. Mas comunista só quando ele, na Bolívia, recebe a visita de membros do Partido Comunista que precisam, baseado no stalinismo, precisam de uma figura, que é culto à personalidade, precisam de um ídolo, de um mito, de uma personalidade, e acham que o Prestes pode ser. Ele vai para a Rússia. Exilado na Bolívia, conheceu o socialismo e viu nele a solução para os problemas do país. De Moscou trouxe o amor e a ousadia. Sonhos destruídos pela força de fuzis. O amor a Olga. Em liberdade se faz senador, renasce a vida. Ressurge a dor, revive a luta e a paixão. Ele sai da cadeia, né, depois do estado da fracasso da intentona comunista. 37 a 45 ele fica preso. 35 a 45. E ele sai da cadeia, se candidata e vira senador. Só que, durante o período do Dutra, costumo dizer em sala que o Brasil define seu papel na Guerra Fria. Eles fazem uma Constituição dizendo o seguinte, 46. Você pode ter, você acabou de sair da ditadura Vargas, você pode ter o partido que você quiser, desde que seu partido seja comprometido com causas exclusivamente nacionais. Prestes é eleito senador mais votado do Brasil. O Jorge Amado é eleito deputado mais votado do Brasil. Ambos do Partido Comunista. Antes do Partido Comunista. E aí eles alegam que o Partido Comunista do Brasil é uma filial do Partido Comunista da União Soviética. E aí levam o PCB à ilegalidade, o Prestes perde o mandato e o PCB fica ilegal até 88, né? Eu posso dizer que, além de conhecer o Vladimir e o André Diniz, eu tive o prazer de conhecer o Prestes e levá-lo para o Renovação, dar uma palestra lá em Nova Iguaçu. Caramba. E para o Palas. Eu levei duas palestras importantíssimas. Isso na época que ele estava no PDT. No no final, que ele voltou. PDT. Isso. Inclusive, quem me levou a ele foi o Lisânia Maciel. Eu trabalhei como candidato voluntário para ele. PT. PT. E levei o Sérgio Macaco, capitão Sérgio Macaco, também levei,
que foi o homem que bateu de frente com o Bournier em relação à explosão do gasômetro, né? Aí você vê, o Palas era dirigido por um coronel do Exército com uma cabeça maravilhosa que era o Arão, Sim. né? Porque aquilo não era patrão, era pai, né? E ela não convive. E valorizava demais o conhecimento. Valorizava demais o conhecimento. E é o que a gente está discutindo nessa live de hoje, nesse podcast de hoje, que é o samba como forma de conhecimento, né? Você citou várias vezes aí questões de vestibular, né? E essa meninada que está nos assistindo, ela tem que ver por esse prisma que o samba, ele leva ao conhecimento, ele leva à reflexão, ele conta a história. Aí, ele falando do Prestes, ele conta, nesse samba enredo, ele conta a história toda do Prestes. E como é que é a segunda? Caminhando e cantando, seguindo a canção. Ah, Somos todos inclusive, soldados. essa fardados música ou aí. não. Essa música é a música da esquerda ou da direita? Geraldo Vandré. Surgiu uma dúvida agora na Avenida Paulista. É, pois é a música da ditadura. É, Da ditadura, não, da época da ditadura contra ela, né? é. Foi cantada agora na Paulista Mas é como... mó barato. É mó barato essa coisa dessas massas, né? De manobra e tal. E você fica estupefato de ver que as pessoas. Você prender. O cara tá preso lá porque tentou invadir os três poderes e apedrejou, é um absurdo, ele tá preso. Direito ao advogado. O Bolsonaro, ele teve o direito de ficar calado. Sim. Isso é o retrato da democracia. Isso é o né? retrato da democracia. Se fosse numa ditadura, ele não ficaria calado. Sim. Se fosse do jeito que ele, durante a vida inteira, falou que tinha que Pregou. tratar os opositores, ele não ficaria calado. Ele falaria, por bem ou por mal, ele falaria. Então, é uma prova de que a gente está, com todas as dificuldades da democracia brasileira, né, a gente está. As instituições estão funcionando. Te interrompi, canta a segunda aí. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos soldados armados ou não. Ele é exilado, mas condecorado na Rússia e na China. Então volta ao Brasil, descansando enfim. Cai o muro em Berlim, ergue em Tocantins. Um monumento ao velho que amou muito mais que o que a foice e o martelo. Amou esse povo brasileiro que sem terra um dinheiro, honra o verde e amarelo. E o refrão final, eu estava vendo um Bom, o documento. verde e amarelo também já pode ser. Já mudou. Apropriação indébita, o nome disso. Esse povo brasileiro que sem terra ou dinheiro honra o verde e amarelo. E aí o refrão final, eu estava vendo um documentário na época para fazer o samba, ainda não era professor. E aí eu vi o Prestes fazendo um discurso e o povo. Falei, cara, esses caras estão cantando, mano. Aí aumentava o volume, aí descobri que o povo cantava de norte a sul, de leste a oeste. O povo todo grita, Luiz Carlos. Aí botei no refrão, de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil é grande rio, cantava Luiz Carlos. Perdi o samba na final. Mas é um samba que é marcante para os que acompanham as disputas, não? Vocês lembram de um E a outro? Grande Rio apostou num enredo desse? Cara, e o pior, sabe de quem é o enredo? É. Do Capitão Guimarães, que foi um dos chefes da repressão no Rio de Janeiro durante a ditadura. Uma vez eu tive contato com ele, o Capitão Guimarães, falei, Guimarães, de direita, tu era da ditadura. Como é que você propõe um enredo sobre o Luiz Carlos Prestes, que é o contrário? Ele falou, porque a gente tem que admirar o adversário quando ele é reto. Ele nunca abriu mão das convicções dele, não se curvou, não tenho caso nenhum para falar dele, sempre foi sujeito homem. Então ele tinha os sonhos dele, eu discordava da ideologia dele, mas admirei enquanto combatente. Mas por quê? Porque o Capitão Guimarães é muito diferente do Bolsonaro no que tange a cultura, a informação, no conhecimento. Ele deu prova disso falando isso aí que você falou. Ele é um cara que tem conhecimento. É adversário, mas respeita, né? Adversário, mas respeita. É. Não desmoraliza, né? O enredo do Luiz Carlos Prestes, quem ganhou o samba foi o Jorge Tropical. O samba, na verdade, é assinado pelo João Carlos, compositor lá de Caxias, mas tem participação do Jorge falecido Tropical. Jorge Tropical, um grande compositor da Vila, também bom cantor. Grande compositor, grande letrista. Aprendi muito com o Jorge. E agora, vamos falar do atual, do samba. E assim, enredo da fruta? Qual é o Rio da Fruta? Do Caju? É, do Caju. Cara, eu estava conversando com um cara que fez esse enredo. Começou com um patrocínio. Vamos receber um patrocínio. Aí ele pesquisou. Patrocínio de quem? Da Jandaia?
Aí ele pesquisou, não sei de onde vinha. Ele pesquisou, eles gostaram da história. Aí o patrocinador roeu a corda. Ah, é? Aí eles propuseram, não vamos mudar não, o enredo é legal. E aí fizeram o enredo, o samba explodiu, é isso, pré-carnaval, na bolha do samba. O samba explodiu e aí a Maguari topou. É. Então Ah, falhou, entrou o dinheiro? falhou o enredo, Ah, legal. falhou o patrocínio, aí o samba fez sucesso e aí A Vila teve do Arraiz que chegou não o entrou patrocínio. dinheiro, né? Dizem que já ouviu Dizem falar que que não é. sim, já ouviu falar que não. E o do Cabelo, a Vila Isabel teve um enredo do O Cabelo. cabelo foi legal pra caramba. É samba nosso, não é? Tem cabelo e iogurte, É. Pô da Pedra. Eu já nem lembro mais quais são os sambas. Não, e samba aí não pode. Eu não lembro uma frase. Cabelo? Não lembro. Pô, maneiro, samba. Legal. Pô, mas é difícil, né? Você conseguir fazer um samba popular falando do cabelo. É patrocínio que é Pantene? Não tem. Aí você vê o que está envolvido nisso, a gente sempre fazendo esses. O que o enredo tem a ver com a época, né? O Brasil exportando pra caramba, as empresas brasileiras bem. E vem um patrocínio de uma empresa dessa para ganhar mais visibilidade. Sabe que tinha o carro final da Vila, vinha a Gisele Bündchen. Em contrato, não pode vazar as medidas. Pô, loucura, né? Loucura, não pode Não vazar pode, as as medidas medidas dela. em contrato. Então, a costureira que fez lá a roupa dela, se vazasse, a Vila perdia o dinheiro para ela. Falava das madeixas de Shiva, não tinha isso? Sansão. Aí Eu não lembro do samba. faz 80, conta 80 histórias diferentes. No final, o samba fica uma coxa de retalhos, mas para ganhar o dinheiro. Pegar o dinheiro e viabilizar um desfile mais luxuoso. É isso. Queria agradecer a presença dos dois, Jorge, André. Eu que agradeço ter convidado. Pô, uma a coisa galera tão vai, boa. vai assistir aí, vão querer conhecer os sambas, quem não conhece, com certeza não conhecem muitos, vão começar a ouvir agora, entendendo que estudar samba enredo, ouvir samba enredo, pode ajudar lá na hora da prova, né? Cara, tem uma frase, para nós historiadores, a gente repete sempre isso. Toda fonte secundária, ou seja, quando eu retrato alguma coisa, a fonte primária, tu pegou o documento da época, olhou a fonte primária. A fonte secundária é quando você retrata uma outra época. Então, a fonte secundária fala muito mais do período em que ela é produzida do que do período que ela está retratando. Então, toda vez que eu escrevo sobre sobre a ditadura, eu falo, é um absurdo, não tinha liberdade. Se tinha liberdades ou não, a gente não tem certeza. Mas que eu acho um absurdo não ter liberdade, disso a gente tem certeza absoluta. Então, o samba enredo ele tem que ser visto assim. Ele não é uma fonte, ele não é um documento primário, né? Ele é uma interpretação. Interpretativo. Então, você tem que sempre ser levado em consideração quando o samba foi escrito para se entender a abordagem em relação ao tema. E a interpretação de quem fez o enredo, a interpretação do compositor, Sim. né? Que podem não corresponder exatamente ao que aconteceu, né? Sim, do enredo. Às vezes, a gente já teve enredos que o carnavalesco falou, faz isso, isso, isso. Mas isso, pô, eu sou historiador, isso aí tá errado. Não é? Tá errado, mas eu quero que coloque assim, porque o meu abre-ala é assim, assim, assim. Eu quero que essa versão que eu estou falando vai justificar a minha parte estética. E aí você, enquanto historiador, você dá um balão, finge que está falando o que ele falou, mas fala de outro jeito, para não se duplo chocar com o seu sentido. conhecimento. Agora, eu não podia ir embora sem perguntar para dois compositores de samba enredo uma pergunta que está aqui na minha cabeça. Vocês acham que esse processo de glamorização do sambódromo interferiu no que diz respeito à identidade do samba? Porque a última vez que eu vi a identidade do samba na voz de todo a Sapucaí foi o Samba do Salgueiro. Peguei o Ita no Norte. Sim, 93. Né? Vocês acham que a mudança de público em função do poder aquisitivo tem influência nisso? Eu acho que tem, porque o público que vai lá não é público de carnaval. Mas independente disso, antigamente todo mundo era público de carnaval. O fenômeno, na verdade, é o inverso. As escolas, os sambas, eles eram cantados na arquibancada do Maracanã, e tu lembra disso, em dezembro. Então o samba vai tocar em fevereiro, em dezembro a gente já estava cantando. Porque era a época da venda, né? Um ponto de fé, lembra disso? Venda de CD, venda de 2001, LP, né? eram sambas que explodiam antes do carnaval.
Então, o Carnaval do Rio, naquela época, era o desfile de escola de samba. Então, as escolas chegavam na avenida com seus sambas já conhecidos pelo público todo. Enquanto hoje, a gente que é do meio não sabe os sambas. Eu não sei exceção da Vila, porque é reedição. Quem sabe da Vila que é Eu reedição. aprendi em 93, porque os outros eu não sei. Não, eu chamo assim, o samba da Mangueira sob Alcione. Eu não sei uma linha. Eu não sei do que se trata. E fui comentarista de rádio lá, na hora lá, olhei o samba, comentei, avaliei, mas fala assim, canta, eu não canto. O samba era ruim? Não, os sambas eram bons esse ano. Quer dizer, nada extraordinário, nenhum samba extraordinário, mas muitos sambas bons, que nem eu, que sou do meio, sei. Então, acho que é um fenômeno Mas não tinha esse final de ano. inverso. Comprar um Jorge. presente no Roberto Natal. Carlos e Roberto Samba Carlos Enredo. também é. Não, eu lembro de pegar a letra do LP e ficar decorando. Sim, o garoto. Pô. E a gente ouvia durante muito tempo. É, Né? ele usou um exemplo maravilhoso, que foi o Maracanã. O Maracanã, ele treinava os sambas todos para chegar no carnaval todo mundo sabendo. Sambas da ilha, né? O que, Oxóssi, porra, Maracanã, É. direto. O porre de felicidade, eu vou tomar os Essa daí. antes. Até hoje, né? Da tocam, né? Você vê no carnaval de rua. Cobra hoje, Coral. no Maracanã, a torcida do Flamengo canta samba de 89. Pergunta se canta algum desse ano. Não. Aí você fala, o samba que ela canta de 89 é mais popular do que o meu caju. Não é. E é mais bonito do que o samba do Salgueiro desse ano? Não é. Mas as pessoas conheciam os sambas, hoje ninguém Sim. conhece. Então você não vai ter nunca mais a participação do povo naquele nível, porque as pessoas Não são. começam a aprender o samba no desfile. Não, aquele papelzinho que dá antes, É. aquele revistinha, a verdade Sim. é essa. Ninguém sabe o samba. É. Acho que tinha a presença também na Globo, né? Sim, mais tempo. Manchete. A Rede Manchete tocava o samba uma passagem inteira. Tinha um clipe, né? Isso. Nos A gente intervalos. perdeu eles muito ficavam- dinheiro com o fim desses clipes. É Que mesmo. tocava na Globo, a gente ia arrecadando, né? Pô, e rádio? Ganhava dinheiro com rádio. Venda de disco. A gente foi Ó, perdendo muito dinheiro. Não é pertinente ao tema que a gente está abordando. O direito autoral hoje não rende mais nada em relação a ontem, certo? Com essa- Rende, mas o Mas- direito autoral de um samba hoje pode chegar a 700, 800 mil reais. É. Porra, é um caminhão de dinheiro, Jorge. Só que você é obrigado a editar na Liga. Já caiu para 600. Depois você assina um documento cedendo todos os direitos para a escola. A escola passa a pegar o teu dinheiro, recolher e depois te dar. Então, dos 600 já virou 300, que a maioria da escola pega 50%. E uma disputa de samba hoje é de 150 mil reais. 150 mil, sobra 150. Para dividir para 10 Como é- compositores. como é que eu vou fazer o samba, eu, Vladimir e Bocão, e pagar 150 mil numa disputa? Não tem como. 3 pessoas de classe média. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que Botar arrumar mais gente. 4 compositores que não compõem nada para botar dinheiro na minha parceria para eu ter competitividade. E essa coisa da escola de samba ficar com o dinheiro do compositor, com a metade, é totalmente pertinente a vestibular. Porque é o capital se aproveita, ao perceber a situação de penúria da parte do trabalho, se apropriando da parte dele. É o marxismo na veia. O compositor aceita? Não, desculpa. O trabalhador que tem que ganhar 3 mil ganha 1.000. Aceita? Aceita pelo desespero dele. Não, em 1.000 é diferente de zero, 1.000 é diferente de zero. né? A gente que compõe samba é para receber quanto? É para tirar a edição 600 mil, tira 150 de despesa, sobrou 450, nosso. Não é? É, mas não é. A escola obriga, entre aspas, a você assinar um documento cedendo tudo para ela. E se você não assinar? Você perdeu a disputa dessa e de próximos Ele anos. fica estigmatizado, né? Você perdeu essa e de todos os outros. Aí você precisa do dinheiro e quer ver a sua obra na vida, é apaixonado por aquilo, você aceita as condições. Não, eu fiz essa pergunta também, Vladimir e Diniz, pelo seguinte, porque eu vi que o samba enredo é domínio público, né? Não, Não? como domínio público. Não, vou te explicar por quê. As lives que a gente faz na educação criativa, a gente às vezes quer colocar uma música, mas aí o Magno entra em pesquisa, essa música você vai ter que pagar direito autoral se você O colocar. samba enredo tem que pagar Sim. também. Não, ele Mas disse que depende não. da época, né? Tem que pagar também. Ele disse que é domínio público. Samba enredo eu posso botar. Eu acho Não, que torna não. domínio público depois de 90 anos, alguma Não, coisa o samba assim. enredo é da editora, da gravar samba. Ela Então, corre atrás dos direitos então pra bom você me gente. dizer isso que eu não vou mais botar de bobeira. Eu acho que assim, Noel Rosa, 1930, 31, 32, já pode.
Eu acho que, se eu não me engano, são 90 anos. Porque eu botei alguns sambas. Naquele que a gente fez, eu botei samba enredo, lembra? É. Eu botei porque o Magno disse, não, é domínio Não, público. ainda tem isso. É O YouTube, perigoso. o YouTube tira do ar. Porque eles conseguem detectar a música e se você não tiver autorização, eles... IRSC, se eu não me engano, né? Sim. Eles fazem o registro e aí eles conseguem perceber isso. Pô, bom saber disso. Já não boto mais. Não, mas aí Tem já, sorte nessas? já pede o André que tem algumas opções para você. Pior é que nem resolve, né? Tem que ir na editora, pedir É. à editora, porque Fala tem que ter assim, pô, o André autorização de liberou. todos. Pô, é uma É daí, quando burocracia. a editora não vai dizer E outra nada. coisa, o André tem que liberar com mais de 14 assinaturas, que são 15 no final assinando. É. Eu participei de um samba esse ano, inclusive ganhei, como coautor, que no final tem 19 compositores para rachar a grana. 19 compositores. O pior é que esse samba deve ter uns 10 compositores mesmo, gente que faz. Mas no final não dá tempo de ninguém fazer nada. É uma mariola para cada um. Uma mariola para cada um. E isso no Rio de Janeiro, porque São Paulo paga menos, né? É, mais ou menos. Eu tenho um samba em São Paulo que são 4 parceiros. Aí a divisão é menor, né? Vou ganhar mais do que eu vou ganhar desse que tem 19. É isso. Gente, Bom, obrigado, hein? Eu que agradeço aí a Valeu. presença de vocês. Valeu. Pessoal de casa, com certeza, a garotada vai gostar muito. Eu acho que depois eu vou dar o feedback para vocês aí, vou colocar para eles as questões, como eu falei, e tenho certeza que vão pedir para a gente fazer um segundo Tomara. bate-papo mais para frente, né? Vai ser uma satisfação. Muito obrigado pelo Obrigado, convite. obrigado. Valeu.